Roberto Oliveira, ele que é especialista em implantes dentários, está conosco todas as quintas-feiras aqui na FM Dom Bosco. Bom dia, doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, meu querido Glauber, satisfação estar com você aqui, mais uma quinta-feira, né? Aqui, mês de janeiro, graças a Deus, dia 15, estamos iniciando o ano de 2026 com muita força. Ontem estive em Itapipoca, eu tenho uma clínica lá em Itapipoca há 13 anos, às quartas-feiras eu estou lá no atendimento também, como você bem disse aí, na área de implantes dentários e na área de reabilitação oral e estética, para devolver aí para os nossos pacientes, como eu sempre costumo dizer, Glauber, uma boa condição mastigatória, uma boa condição funcional, uma boa dicção, porque os dentes também fazem parte de uma boa dicção, e também uma boa estética, um conjunto de fatores que a gente tem que levar em consideração. E eu sempre falo que o dentista, ele não é um esteticista, nem um profissional da cosmética, ele é um profissional da área de saúde. Então, o principal objetivo do tratamento odontológico é devolver saúde. Agora, quando nós falamos em saúde, a gente também associa isso ao tratamento estético, e eu sempre friso aqui nas minhas participações que a estética, ela não tem nada a ver com a vaidade. As pessoas confundem, né? Estética, só quer fazer estética, o paciente só pensa na estética, como se fosse algo vinculado apenas a uma condição de vaidade do paciente, e muito pelo contrário, a estética ela tem a ver com a forma natural do dente, com a função que ele vai estabelecer e com a harmonização do sorriso daquele indivíduo, né, daquele paciente que está sob os nossos cuidados. Então, quando a gente pensa em implantes, Glauber, quando a gente pensa em lente de contato, quando a gente pensa em coroas de porcelana, quando a gente pensa em aparelho ortodôntico, aqueles aparelhos invisíveis, todos esses tratamentos, eles têm que nos levar a uma condição de funcionalidade associada também a uma estética natural do sorriso, e isso é o que tem que guiar sempre o profissional de odontologia. Glauber, hoje acho que a gente tem algumas perguntas que foram encaminhadas aqui para o WhatsApp, aí eu vou pedir para você me repassar, por favor, e a gente vai discutir esses temas. Tem muita gente perguntando aqui, doutor. A Marta da Parque Santa Rosa, ela pergunta: uso dentadura há mais de 40 anos, ainda posso fazer implante? Essa é uma ótima pergunta, viu, Glauber? Porque as pessoas sempre têm a impressão de que, por que eu perdi meu dente há tanto tempo, doutor? Aí fala assim, a minha gengiva está tão fininha, imagina o osso, não tenho mais osso nenhum, então já estou desiludido em relação a isso. E graças ao avanço da odontologia, graças ao avanço das técnicas, a gente pode sim devolver uma condição de dentes fixos e naturais num paciente que usou dentadura, inclusive por 40 anos de idade, por 40 anos de vida, né? Às vezes a pessoa ali, na sua mais tenra infância, ali na sua adolescência, ela perdeu os dentes, colocou uma prótese, ou ela faz um outro caminho, né? Ela vai perdendo os dentes ao longo da vida, vai colocando aquelas próteses móveis, aquele bridge, que tem aquele grampo, e aí depois ela vai perdendo mais dentes e no final das contas ela fica com uma dentadura. Naturalmente, Glauber, todo paciente que usa uma prótese completa, né, uma prótese total, uma dentadura, ele tende a ter uma perda óssea. Isso é normal, porque a função do osso, ela é sustentar os dentes. Nós temos em todo o nosso organismo, Glauber, basicamente 2 tipos de osso no nosso esqueleto. Nós temos o osso basal, é aquele que nos dá sustentação, e nós temos os ossos mais especializados. O osso mais especializado do corpo humano é o osso que sustenta a raiz do dente, porque através daquela região óssea, você vai ter a ligação de pequenas fibras colágenas que vão conectar com a raiz do dente e vão fazer com que o dente tenha uma certa maleabilidade para que a pessoa possa mastigar bem. Por isso que uma pessoa bota um aparelho no dente e o dente movimenta. Por quê? Porque a gente tem essa condição de movimentação através do ligamento periodontal. Quando isso acontece, a perda do dente, o organismo faz o quê? Todo o nosso organismo, ele é uma máquina de energia. Então a gente está sempre vivendo, consumindo energia e ganhando energia. Quando a gente se alimenta, a gente está fazendo o quê? Ganhando energia, trazendo alimento para o nosso organismo para fazer uma quebra das moléculas alimentícias em energia. E aí a gente vai gerar ATP. Quando nós temos, por exemplo, um osso onde o dente foi extraído, um osso extremamente especializado, e aquele dente não existe mais, o organismo fala, opa, não tem mais dente,
não posso mais gastar energia com esse osso. Por que ele gasta energia? Porque ele tem que manter o arcabouço, tem que fazer nutrição, tem que fazer irrigação, tem que manter a parte dos filamentos nervosos. Tudo isso aí o organismo fala, pode tirar esse osso aí. E aí o osso começa a fazer o quê? A diminuir, começa a atrofiar, ok? Tudo bem. Essa atrofia óssea, ela é paulatina. Se o paciente perder um dente e ela procurou colocar o implante após 1 ano, provavelmente ela vai ter osso. Talvez não o que ela tinha há 1 ano atrás, mas numa condição onde é favorável ainda colocar o implante. Se ela passou 5 anos, talvez ela ainda tenha, mas não na condição ideal. E se ela passou 40 anos, provavelmente ela não tem mais osso. A gente vai fazer o que então? A gente vai partir para uma situação de reestabelecimento, reconstrução de tecido ósseo, através de enxertos ósseos com osso liofilizado. É um pozinho de osso que ele é trabalhado e ele vai induzir e vai conduzir a formação óssea naquela região. E o paciente depois ele vai poder colocar o implante, tá? Então, mesmo aí a nossa paciente que fez essa pergunta, ela pode procurar um dentista, que ele vai fazer os exames tomográficos, vai fazer uma avaliação da condição óssea, e se não tiver mais osso, a gente vai partir para uma reconstrução óssea. E ainda temos também a condição, Glauber, em alguns pacientes que já perderam totalmente o osso, de fazer os implantes zigomáticos, que vai ser um tema depois de uma próxima participação. Tem uma participação aqui, a Francisca Aparecida do Jardim Icaraí. Meus dentes estão amolecendo, doutor Humberto. O que está acontecendo? Olha só, Glauber, isso aí é o seguinte. Depois de uma certa idade, é comum um percentual ali em torno de 25% da população vir a ter um problema chamado de doença periodontal no adulto. A doença periodontal, popularmente, ela é conhecida como piorreia. Às vezes o paciente fala assim, doutor, eu estava comendo uma massa, meu dente saiu. Eu vou escovar o dente, eu tenho medo de escovar o dente. Alguém que está nos escutando aqui, talvez passe por isso. Eu vou escovar o dente, o meu dente mexe na boca. Meu dente está amolecendo, doutor. O que é que está acontecendo? Olha só, dentre as principais doenças que acometem a boca, a principal delas é a doença cárie. Só que a doença cárie, ela acomete o indivíduo numa idade mais precoce. Então, ele vai atingir a criança, ele vai atingir o pré-adolescente, a cárie vai atingir o jovem e dificilmente, olha só que interessante, a cárie vai atingir um paciente adulto. Pode atingir alguns? Pode, mas normalmente o paciente adulto, dificilmente ele vai ter uma cárie que vai nascer do nada. O dente está ali normal e aí vem uma cárie. Só se ele estiver negligenciando bastante a sua escovação. Estou falando do paciente que faz uma boa escovação, faz 3 escovações ao dia, usa o fio dental pelo menos uma vez, ele provavelmente, dificilmente ele vai ter uma cárie, porque ele pode ter uma infiltração de uma restauração antiga. Então aquela restauração antiga ela quebrou, ela soltou, aí ele pode ter uma infiltração de cárie. Mas desenvolver uma cárie no dente, isso é pouco provável. Agora, no paciente adulto, ele está mais susceptível à doença periodontal, que é uma bactéria que nós temos na boca, tá? É um grupo bacteriano dos Actinomyces. Essas bactérias, Glauber, elas vão no paciente que está ali, às vezes, um pouquinho relaxado na sua escovação, ela vai entrar com força naquele paciente. Se ele tiver susceptibilidade, ela vai causar inflamação da gengiva, sangramento gengival, às vezes supuração, vai sair pus da gengiva do paciente e amolecimento por perda de tecido ósseo. Esse paciente, quando ele é chamado paciente periodontal, ele tem que ir urgente ao dentista. Urgente, para quê? Primeiro, fazer uma profilaxia, remover tudo que for tártaro e depois ele vai para o periodontista, que é o especialista nessa área, para que ele faça uma avaliação da viabilidade da manutenção daqueles dentes. Então, se o dente estiver viável ainda, é feito um tratamento e o dente vai permanecer. Se o dente já às vezes está muito adoecido, em algumas situações a gente prefere tirar o dente adoecido para quê? Para preservar a saúde do osso e pensar no tratamento com implantes. Doutor Humberto, acho que é agradecer mais uma vez ao senhor. Teria muito mais perguntas aqui, mas nosso tempo está bem corrido hoje, porque teremos uma missa hoje diretamente de Recife. Nós queremos agradecer. Deixa o seu contato às pessoas que querem tirar mais dúvidas com o senhor. O Glauber, é um prazer sempre aqui, né? A gente está presente na FM Dom Bosco, tá? Quem quiser mais informações sobre todos esses temas que a gente traz aqui, pode entrar lá no meu site, humbertooliveira.com.br, e como você falou, no meu Instagram, @drhumbertooliveira. Quem quiser mais informações sobre essa questão de consultório e tal, aí eu deixo
à sua disposição para a gente passar esse contato. Tá bom? Um grande abraço, querido Glauber. Um abraço a todos os nossos ouvintes aqui do programa Manhã Dom Bosco. E se Deus quiser, próxima quinta-feira estaremos juntos. Estaremos juntos. Mais informações você pode entrar em contato pelo 3085 4330. 3085 4330.